Olá! Esta é a aula introdutória do módulo 1, denominado 5W2H do Home Office. A ferramenta de planejamento 5W2H é bastante versátil e útil para solucionar diversas demandas, seja no ambiente corporativo ou até mesmo na vida pessoal. Ela parte das respostas a 7 questões simples para chegar a um plano de ação específico, alinhado aos objetivos de um indivíduo, de um grupo ou de uma organização. Por isso, é uma das metodologias mais populares entre administradores, empreendedores, gestores e toda pessoa que deseja seu aprimoramento profissional e pessoal. A ferramenta 5W2H é um conjunto de questões utilizado para compor planos de ação de maneira rápida e eficiente. A sigla 5W2H, formada por uma combinação entre letras e números, se refere às iniciais das perguntas que ajudam a solucionar demandas. Seu principal propósito é a definição de tarefas eficazes e seu acompanhamento de maneira visual, ágil e simples. Só que as letras do 5W2H foram emprestadas do inglês. What, o que deve ser feito. When, quando deverá ser feito. Why, por que precisa ser realizado. Where, onde será implementado. Who, quem deve fazer. How, como será conduzido. How much, quanto custará esse projeto. Observando as perguntas, fica fácil entender o nome da metodologia, já que resulta da união entre 5 Ws, what, when, why, where, who e 2 Hs, how e how much. Respondendo às 7 questões de modo realista, é possível enxergar com clareza a necessidade ou não de uma mudança e formular um plano de ação para alcançar esse objetivo. Em geral, o 5W2H é desenvolvido em uma tabela, contendo cada questão e um pequeno espaço para que seja colocada a resposta, favorecendo o preenchimento com frases curtas. Desse modo, fica fácil verificar o andamento de cada projeto, controlar o tempo, evitar o desperdício de recursos, delegar e cobrar a execução das ações. Aplicar essa ferramenta agrega uma série de benefícios, seja para uma organização, para o aperfeiçoamento profissional ou até na vida pessoal. Isso porque um 5W2H bem construído é bastante eficiente para montar um plano de ação, assim como para fazer o acompanhamento do status de cada tarefa. Afinal, o mecanismo permite uma visualização rápida das necessidades, motivações, atividades a serem realizadas, dos responsáveis pelas ações e do que falta para atingir uma meta. Por isso, ele costuma ser empregado em microcenários, ou seja, após uma avaliação mais ampla. Neste curso, a construção do 5W2H do Home Office foi uma tentativa criativa de motivar você a colocar em prática as ações do seu projeto de ser saudável neste novo microcenário do Home Office. Afinal de contas, antes de chegar à etapa prática de qualquer projeto, é útil e importante fazer uma análise ampla a fim de definir suas prioridades. Por isso, neste módulo, vamos analisar bem esta modalidade de trabalho em home office sob a ótica da saúde e segurança do trabalho. Se a ideia é simplificar, de nada adianta escrever um texto longo como resposta às questões dos 5Ws e 2Hs. Concorda? Por isso, procurei responder cada parte com apenas uma frase, que serviu de título para cada uma das aulas deste módulo,
uma espécie de analogia criativa, uma metáfora, porque não foram de verdade respostas, não elaborei um plano de ação. Foi somente uma estratégia para chamar sua atenção sobre a necessidade de sermos objetivos na hora de planejar, o que facilita na hora de executar os projetos. Então, vamos lá responder as questões e conhecer o assunto da nossa conversa neste primeiro módulo? Este é o seu infográfico, aqui do lado. Você irá visualizá-lo em todas as aulas deste primeiro módulo. E nós vamos percorrê-lo no sentido horário, começando pela aula de um dos Ws, passando por todos eles e finalizando com os Hs. Então, em relação aos 5 Ws, a primeira aula será do W What, o que? Em que nós vamos tratar da definição da modalidade de trabalho em home office. Na segunda aula do W When, quando vou trazer para você a evolução histórica do home office. Na terceira aula do W Why, porque, dividida em duas partes, vou abordar os benefícios e desafios do home office. Na quarta aula do W Where, onde vou conversar com você sobre o ambiente de trabalho no espaço doméstico. E na quinta aula do W Who, quem, faremos uma reflexão sobre o home office, sobre você e seu processo de adaptação. Finalizando o módulo, portanto, com os 2 Hs, com uma aula trazendo o H How, como, em que vou abordar os meios e métodos de trabalho em home office, e por último, e não menos importante, a aula do H How Much, quanto, uma conversa sobre os custos e benefícios econômicos em saúde no trabalho. Por fim, ao iniciar este curso empregando as perguntas da ferramenta 5W2H, tenho como propósito trazer mais clareza para você sobre os passos necessários para você viver o home office com saúde, se colocando em ação de modo simples, consciente, trabalhando com saúde.